Em nome de Jesus. Aleluias. 2 Tessalonicenses. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Este livro tem este nome porque o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, passou na cidade grega de Tessalônica. Muitos ali se converteram. A história está em Atos, capítulo 17. Os crentes de Tessalônica, no momento de receberem a palavra, não foram muito nobres. É aquele texto que diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que eles, porque conferiam a palavra falada por Paulo com a palavra escrita. Mas mesmo assim a igreja de Tessalônica cresceu, e o apóstolo acabou escrevendo depois 2 cartas a esta igreja. E isto foi no ano 50, 52 mais ou menos depois do Senhor Jesus. Faz tempo. Diga glória a Jesus. E apesar de fazer tanto tempo, permanece eterna, contemporânea, atualizada até hoje, porque é a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Acompanhe a leitura. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Fale para o irmão, Deus quer falar com você. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, no versículo 3 começa ali o texto. O apóstolo então passou nessa cidade grega de Tessalônica, pregou, muitos se converteram, abriu ali uma igreja. Irmãos, e era tudo muito incipiente, muito no início. O apóstolo ficava muito pouco tempo ali, precisava ir embora, ainda mais na cidade de Tessalônica, que houve perseguição dos judeus. Então ele precisava ir embora, e os crentes ficavam entregues ao Senhor, sem nenhum cuidado humano imediato. Aqueles que o apóstolo conseguia levantar, como diz em Atos, capítulo 20, que de cidade em cidade ele estabelecia os presbíteros e diáconos, era dentre o povo que tinha acabado de se converter. Mas diz ali, irmãos, o versículo 3, que a vossa fé cresce muitíssimo. Repita comigo, a fé precisa crescer. Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fala para o irmão do lado, Deus quer achar fé em você.
Aleluia. Irmãos, a fé precisa crescer cada vez mais. Irmãos, nós precisamos estar firmados na verdade. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala fé, não é assim uma opinião subjetiva de Deus. Não é uma força interior que a pessoa tem, que ela acredita. Irmãos, quando a Bíblia fala em fé, ela quer dizer fé bíblica. Isso que é fé quando você ler este livro. Fé bíblica, em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então fé é aquela que vem de Jesus. E Apocalipse 19, 13. Jesus tem uma veste salpicada de sangue, e em sua coxa está escrito o seu nome, a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a fé que está escrito aqui é fé bíblica, é fé que se recebe por ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui é muito importante, a fé precisa crescer. Para a fé crescer, o conhecimento da palavra de Deus tem que crescer. Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 111. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, João 8, 51. Quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Receber essa palavra e guardar, como diz em Lucas 8, na parábola do semeador, os que recebem a palavra e a conservam em um coração honesto e bom. Louvado seja Deus. Repita comigo: o Senhor quer que eu tenha a fé bíblica. 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Fala assim, misericórdia. Não inventei não, viu? Depois você confere. 1 Timóteo 4:1. Diga glória a Jesus. Que teve gente que me olhou com uma cara esquisita. Por isso que estou dizendo que você tem que ler a Bíblia. Diga glória a Jesus. Para quando o pastor recitar, você diz, é meu, já li. Diga glória a Jesus. Teve gente que me olhou com a cara assim como... Diga glória a Deus. Vou repetir. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar quer dizer desviar-se. Apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu Senhor amado. Irmãos, a fé precisa crescer. E isso, irmãos, em qualquer circunstância. Porque a nossa fé é bíblica e não é baseado em experiências. Diga glória a Jesus. Irmãos, estes programas de rádio, de televisão que estão tão em voga. Eu me converti faz 3 meses, agora já tenho 3 empresas e 4 carros. Misericórdia. Fala para nós assim, misericórdia. Se é por esse motivo que você está vindo na igreja, eu peço para você rever os teus motivos, porque está completamente errado. Irmãos, nós estamos aqui para buscar o reino dos céus, não é o reino da terra. Diga glória a Jesus. Eu estou aqui porque eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero salvação, eu não quero carro. Carro é coisa que se passa, que se tem. Diga glória a Jesus, que tem ou não tem, tanto faz. Se para você faz tanta importância, o teu coração está nisso. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé bíblica. O Senhor me falou expressamente nesta semana que alguns aqui estão com a fé estremecida, porque passaram circunstâncias desagradáveis, porque se desentenderam com alguns irmãos da igreja e a fé está estremecida. A resposta do céu já vem para você. Está estremecida porque não estava fundada na verdade, porque se estivesse fundada em Jesus, jamais estremeceria. A tua fé estava no homem. Jeremias 17, 9, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, 5, maldito o homem que confia no homem. Diga glória a Jesus. E tem gente que quando eu cito esse versículo, eles já olham para mim. Pastor, eu não posso confiar em você mesmo. Você é um rato então, meu filho?
Diga glória a Jesus. Maldito homem que confia no homem, quer dizer, não confie em si mesmo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fala para o irmão do lado, o Senhor quer falar contigo. Fé bíblica. Fala isso para o irmão do lado de novo. Fé bíblica. Irmãos, eu tenho tido notícias assim de lugares evangélicos que estão crescendo muito e que estão assim muito cheios de gente e com poucas exceções. Mas sabe qual a conclusão que eu tirei? Para encher um templo, você não pode ser muito bíblico, porque se você for muito bíblico, o templo não enche. Eu prefiro Bíblia do que o templo cheio. Diga glória a Jesus. Porque para encher o templo, tem que pôr assim luz verde, vermelha, azul e amarela piscando, gelo seco, trazer uma celebridade musical, falar assim, misericórdia, coisas do gênero. Ou trazer alguém aqui que vem pregar que você vem para Jesus e você fica rico. Nossa, essa igreja entope tanta gente. Não é isso, não é isso. Se queremos ser honestos com a palavra de Deus, não é isto. Fala assim, não é isto. Fé bíblica, fé baseada em Deus e em sua palavra. E é uma fé que precisa se aprofundar. João 5,39, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diga glória a Jesus. Se a tua fé estiver fundamentada na palavra de Deus, você jamais será abalado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra coisa, fé bíblica. Esse versículo que eu citei, 1 Timóteo 4,1, e tem também aquele que é 1 João 4. Amados, não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, se a tua fé for bíblica e estiver enraizada na palavra de Deus, nada te confunde, porque você tem parâmetro para saber o que é verdade e o que não é. Você tem parâmetro para saber o que é de Deus e o que não é. Diga glória a Jesus. Irmãos, e sabe qual é a experiência quando você se aprofunda na palavra, quando você guarda a palavra de Deus no coração? É que o que te sustenta é a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, nesta sequência, obrigatoriamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando nós estamos em um culto em que há a manifestação dos dons do Espírito Santo, é bom, mas é insuficiente. Tem que ter a palavra de Deus explicada, esmiuçada, falada, pormenorizada, individualizada. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a fé precisa crescer, mas é fé fundamentada na palavra de Deus. Irmãos, outro aspecto, em qualquer circunstância, a fé tem que crescer. Irmãos, sabe como está o pensamento do mundo? É assim, o crente, se ele é um bom crente, ele é próspero. Se ele é um bom crente, ele está assim com um carro melhor, com um emprego melhor, ganhando mais. Agora sim, se ele está meio mal financeiramente, ele deve estar em pecado, ou ele não está na unção, ou a igreja que ele está é muito fraca. Fazem misericórdia. Absolutamente errado, porque isso aqui não é um banco, isso aqui é uma igreja. Dinheiro você pega no banco. Diga glória a Jesus. Não confunda, por favor. Diga glória a Jesus. Uma pessoa vai numa igreja buscando Deus. Fala para o lado, Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e fé crescer significa em qualquer circunstância.
não se abalar. Tem muita gente aqui que porque teve problema, a fé se abalou, ficou uns dias sem ler a Bíblia, ficou uns dias sem orar, ficou uns dias sem vir na igreja. Aliás, a primeira represália de crente, acontece qualquer coisinha, não aparece no culto. Fala assim, que vexame! Isso mostra que a fé não está firme, não está sólida. Irmãos, qual que é a fé que aprendemos na palavra de Deus? Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, eu contudo me alegrarei no Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, aconteça o que acontecer. Irmãos, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, como concordam quase todos, foi o livro de Jó. Os livros da Bíblia não estão na sequência cronológica como deveria ser. Foi o de Jó, que está bem no meio da Bíblia. E o que narra? A experiência de um homem que teve circunstâncias terríveis na vida, e ele acabou tudo aquilo crendo mais ainda no Senhor. E quando ele estava no auge da prova, ele disse, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne eu darei glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos continuando o texto que nós lemos, 2 Tessalonicenses 1. A vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros. Irmãos, aumenta o amor. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Fala para o irmão do lado, não deixe o amor esfriar. Não deixe o meu amor se esfriar, acende a chama em mim. Diga glória a Jesus. Irmãos, o amor precisa ser mantido em qualquer circunstância. E o versículo 4, diga glória a Deus. Por esta causa nos gloriamos em vós, entre as igrejas de Deus, pela perseverança. Fala para o mundo lá do perseverança. Irmãos, se perseverança é virtude cristã, isso deixa óbvio que as bênçãos de Deus não são instantâneas, nem automáticas, nem imediatas. Isso deixa evidente que tem que esperar, por isso significa perseverar. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, persevere. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos perseverar significa, tem aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Fazem misericórdia. Se quanto mais você ora, pior fica a coisa. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4:2. É o processo de Deus. Naum 1:7, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são o pó de seus pés. Diga glória a Jesus. É o trabalhar de Deus, mas persevere em oração. Ai, pastor, eu estou orando, mas acho que não está servindo de nada. Nunca a oração é em vão. Salmo 9, pois tu, Senhor, nunca desamparaste aqueles que te buscam. Aquilo que foi pregado aqui faz pouco tempo, Salmo 17. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás os seus corações, os seus ouvidos estarão abertos para eles. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. A perseverança, fala para um lado, não olhe para trás. Ai, pastor, parece que depois que eu recebi uma promessa de Deus, parece que daí tudo acertou. Meu amado, você está falando o óbvio. Para de orar, para de falar e vai orar. Diga glória a Jesus. Sempre é assim, por quê? Porque o Senhor está te provando para ver que tipo de crente é você. Pergunta para um lado, que tipo de crente é você? Tem que perseverar, tem que continuar. Irmãos,
O lugar de ser provado é na terra, no céu não tem prova, no inferno também não, já foi reprovado. Diga glória a Jesus. Lugar de ser provado é aqui, lugar de ser aprovado é aqui. Irmãos, o Senhor quer ver o nosso amor para com Ele, enquanto nós não o estamos vendo. Diga glória a Jesus. Então o lugar de provar o amor a Deus é aqui, ainda que perca tudo. Tem gente que está tendo até arrepio. Ainda que perca tudo, fique firme em Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glória a Jesus. Perseverança e fé demonstrada a vós em todas as perseguições e aflições que suportais. Diga glória a Jesus. Tem gente que queria tirar esses versículos da Bíblia. É impossível. Diga glória a Jesus. Perseguições e aflições que suportais. Fala para um lado, tem que suportar. No céu não existem crentes de porcelana. Igreja não é cristaleira. Fala assim, viu? Gente que qualquer coisinha está quebrando, não vai para o céu. Mas vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Perseguições e aflições que suportais. Repita comigo. O justo é muito provado. Tem gente que quer dizer abençoado. Provado. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas é demais. É demais nada. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 12. Diga glória a Jesus. O justo é muito provado. 1 Pedro 4, 17. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se apenas o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e pecador? Irmãos, o justo é muito provado. Por quê? Para entrar no céu, Deus quer ter certeza se você o ama de verdade. Diga glória a Jesus. Deus quer saber se é amor o que você tem. Porque quem não ama não conhece Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4,8. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, por isso o justo é provado. Então, o que está acontecendo na tua vida é para te aproximar mais de Deus. Se a circunstância que você está passando está te afastando de Deus, é porque você já não era grande coisa mesmo. Só está ficando mais evidente. Fala assim, viu? Se a prova está te fazendo orar mesmo, é que as tuas orações não tinham muito valor. Era tudo palha. Fazem misericórdia. Paulo e Silas com as costas açoitadas, o que eles faziam? Cantavam a Deus dentro da cadeia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Esse texto nós vamos abrir. Abra lá Tiago 5, 7, porque Deus vai falar com você nestes versículos. Jesus está aqui. Irmãos, o Senhor quer fortalecer a nossa fé. Nós somos vencedores em Cristo Jesus.
Crente não é um bando de esfiapado que parece que nem sei como chegou até aqui. Não! Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós não vamos chegar no céu com cara de refugiado do Vietnã. Não! Diga glória a Jesus. Chegar vencendo. Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Não é eu que estou dizendo, é o texto. Diga glória a Jesus. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que... Eis que temos por bem-aventurados os que ganharam empresa, os que ganharam carro, os que vieram para a igreja e casaram. Fazem misericórdia. Eis que temos por bem-aventurados os que... Diga glória a Jesus. Tem traduções diferentes, mas lógico, o sentido é o mesmo. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, o exemplo de aflição e paciência dos profetas que falaram antes de nós. Irmãos, tem que perseverar. Os profetas, eles foram presos, eles foram açoitados, jamais renegaram a sua fé e jamais ficaram murcho. Irmãos, tem crente que chega à prova e ele fica murcho. Tem gente murcha aqui. Olha para cá, irmão, vê se ele está com cara de murcho. Ele não murmura, mas fica aquela cara assim, aquela cara de esvaído. Fazem misericórdia. Irmãos, é prova. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vou ler na tradução da Nova Versão Internacional a continuação do versículo que diz assim: o desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. O desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estáis padecendo. Diga glória a Jesus. Céu é lugar de pessoas dignas. Pessoas dignas do céu. Você é digno do céu? Pergunta para o lado, você é digno do céu? Irmãos, este texto é que nós aprendemos assim, princípios básicos da fé cristã. Hebreus 6, arrependimento de obras mortas. Quer dizer, Isaías 59, as nossas obras são perante ti como trapos de imundícia. Aliás, Isaías 64. Um princípio, eu nada posso fazer para me salvar, Jesus que faz tudo, então eu sou pecador, eu sou miserável, eu não sou digno. Tá, tudo isso é verdade, mas você se converte, Jesus te lava de todos os pecados, Jesus te enche do Espírito Santo, e a partir daí entra em jogo Efésios 4:1. Andai como é digno da vocação com que fostes chamados. Aquele discurso serve para novo convertido, e 90% aqui não é novo convertido, então esse discurso não serve para você, e não fique fazendo cara de 10%, não é para você. Diga glória a Jesus. Tem que ser digno. Fala para um lado, tem que ser digno. E sabe que é crente digno? Cai o mundo do lado dele, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas ele glorifica o Senhor, ele bendiz o Senhor, ele exalta o Senhor, ele continua a ser crente do mesmo jeito, mais ainda. Diga glória a Deus.
está faltando tudo, glória a Deus, aleluias, Deus proverá. Se você é filho de Abraão, Deus proverá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Tem que ser digno. Irmãos, os apóstolos foram dignos, foram mortos, foram açoitados, foram cerrados. Irmãos, e nós não temos isso, nós não estamos em um país de perseguição. O que é ser digno para nós aqui, brasileiros? Diga glória a Jesus. O que é ser digno? Irmãos, na hora da tribulação, é problema familiar, é briga com todo mundo, é encrenca, é falta de dinheiro, é doença. Nessas horas você tem que ser um crente digno. Diga glória a Jesus. Não pode renegar o nome do Senhor. Irmãos, tem gente que quando está bem testemunha, quando está mal escandaliza. Fazem misericórdia. Tem que ser digno. Tem que ser digno do reino dos céus, no meio do sofrimento. Diga glória a Jesus. Se é Jesus que te alegra, então você sempre tem que estar alegre, porque Jesus está vivo. Diga glória a Deus. Agora, se é o dinheiro que te alegra, com o bolso vazio, está triste mesmo. Faça misericórdia. Então, irmãos, tem que ser digno do reino de Deus. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar de pé ante o Filho do Homem. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças. Diga glória a Jesus. Em todas as tribulações e aflições que suportais. E o versículo seguinte: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. O escritor cuidou de colocar essa frase, é justo, Deus é justo. Bem no texto que diz que nós passamos tribulação, aflição, Deus é justo. Fala para um lado, Deus é justo. Irmãos, acontece comigo, com você, acontece com todos nós. É ter uma tribulação, nós sempre achamos que não merecemos. Ai, Senhor, mas eu sendo atribulado, Senhor, mas eu que sou tão bom, tão maravilhoso. Fazer misericórdia. Você pensa isso e não adianta fazer aqui não, sim. Nós sempre achamos que a tribulação para nós é injusta. Deus é justo. Deus te conhece, Deus sabe que peça que você é. Diga glória a Deus. E vem a tribulação em cima de você, que você estava muito espaçoso. Diga glória a Jesus, estava muito largo, e a porta é estreita. Diga glória a Deus. Então, irmãos, por isso vem a prova. Deus é justo. Irmãos, eu já pensei contra Deus. Quando aconteceu alguma coisa assim, um pensamento não falado, não verbalizado. Quem é mais desbocado chega até a falar. Quem não é tão desbocado pensa, faz misericórdia. Está errado quando um e outro. Mas por que Deus deixou acontecer isto comigo?